Fala galera, tudo certo? Estamos aqui novamente na casa do meu TCC Taon para falar de ciência, falar de enfermagem, falar de TCC. Eu me chamo Thiago e eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC do tema aprovação, sem depender de orientador. E sabe como o tema de hoje, vou falar de paradigmas. Você sabe como os paradigmas podem te ajudar a fazer o seu TCC sem depender de orientador? Então, cola comigo na aula de hoje que eu vou te explicar. Tem muita gente que atropela etapas do método científico, começa a falar de TCC já falando de método, né? E isso pode ser um grande problema para você, vou te explicar na aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de paradigmas, do positivismo e do construtivismo. Sabe o que significa? Sabe como pode influenciar no seu TCC? Vamos agora para a aula que eu vou te mostrar, galera. Vamos que vamos. Então é o seguinte, antes de mais nada, eu queria mostrar essa imagem para vocês aí, ó. Eu perguntei lá no Instagram, nos stories, qual método de pesquisa é melhor para o seu TCC? 80% responderam que é o método quantitativo. Será que um TCC pode começar assim? Ó, eu quero fazer um TCC quantitativo. Eu quero fazer um TCC qualitativo. Será que funciona assim? E aí eu digo para você, não. Antes de pensar se o seu TCC é melhor quantitativo ou qualitativo, você deve prestar atenção no que é o paradigma. Isso, paradigma. Você sabe o que significa paradigma? Vou te falar agora. Então, paradigma, cara, é um exemplo que serve como modelo, como padrão. É uma visão de mundo, uma perspectiva geral a respeito das complexidades do mundo real. Então, quer dizer, de que forma, de que lente você enxerga o mundo e as complexidades que o envolvem. Isso é paradigma. E dentro da pesquisa da enfermagem, existem dois paradigmas que dividem atenções: o paradigma positivista e o paradigma naturalista. Saber isso pode te ajudar a escolher o melhor método para o seu TCC. Quer ver como? Então é o seguinte, vamos falar aqui para vocês do paradigma positivista primeiro. Você sabe o que significa? O que é o paradigma positivista? Cara, essa visão de mundo, né, teve suas raízes no pensamento do século XIX, cara, orientado por filósofos como Comte, Newton e John Locke. Ele vai enfatizar o racional e o científico. Ele pressupõe que a natureza é basicamente ordenada e regular e que é uma realidade objetiva independente da observação humana. E até então tem dominado a pesquisa em enfermagem. Você concorda? Você concorda que a natureza ela é ordenada e regular e que é uma realidade objetiva independente da observação humana? Vamos lá então. Se você concorda com essa visão de mundo, beleza. E aí os fenômenos, né, segundo o paradigma positivista, os fatos e eventos observáveis não são aleatórios nem acidentais, mas possuem causas. E aí, então, por exemplo, né, se alguém sofre um acidente cerebrovascular, o famoso AVC, né, o popular AVC, o cientista da tradição positivista pressupõe que há uma ou mais razões que podem ser potencialmente identificadas. Percebe? Então, para ele, existe uma ordem para as coisas que ocorrem independentemente da observação humana. Ainda falando do paradigma positivista, a maior parte da atividade de pesquisa direciona-se, então, à compreensão das causas subjacentes aos fenômenos naturais, tentando estabelecer correlações, beleza? E aí os positivistas buscam ser objetivos. Sua abordagem envolve o uso de procedimentos sistemáticos, já falei isso aqui várias vezes, passo a passo, de modo ordenado, com rigoroso controle da situação de pesquisa, para testar palpites sobre a natureza dos fenômenos estudados e a relação entre eles. Beleza, galera?
Então, o paradigma positivista, ele enxerga a natureza como estática, tá certo? E tenta, então, estabelecer relação entre os fatos, tá? Relação de causa e efeito. Já o paradigma naturalista ou construtivista, ele é um movimento contrário ao positivismo, liderado por escritores como Weber e Kant. Ele é o principal sistema alternativo de condução de pesquisas sistemáticas em enfermagem. Isso porque, diferente do que diz os positivistas, para os naturalistas, a realidade não é uma entidade fixa, mas uma construção dos indivíduos que participam da pesquisa. A realidade, então, existe dentro de um contexto e muitas construções são possíveis. E aí? Né? Você concorda ou discorda, então, da visão de mundo do paradigma naturalista? Além disso, as vozes e as interpretações daqueles que estão sendo estudados são cruciais para a compreensão do fenômeno de interesse. E interações subjetivas consistem no modo básico de acesso a elas. As descobertas da investigação naturalista são produto da interação entre o investigador e os participantes, beleza? E assim, os naturalistas assumem a posição do relativismo. O que isso quer dizer? Se existem sempre várias interpretações da realidade, então não há um processo pela qual a derradeira verdade ou a falsidade das construções possa ser determinada. Tudo vai depender do contexto onde ocorre o fenômeno. Beleza? Então, essas são as grandes características do paradigma naturalista. E assim, quais são os pressupostos dos paradigmas positivista e naturalista em relação à natureza da realidade? No positivismo, a realidade existe. Há um mundo real conduzido por causas naturais reais. Já no naturalismo, a realidade é múltipla e subjetiva. Ela é construída mentalmente pelos indivíduos. Então, cada indivíduo pensa de uma forma e cada contexto possui uma realidade diferente. Em relação ao pesquisador e o objeto de estudo, quer dizer, o fenômeno estudado. Para o positivismo, o investigador é independente em relação ao que está sendo pesquisado. Então, ele tenta se afastar o tanto quanto possível do fenômeno que está investigado para não, entre aspas, contaminar o estudo. Já o investigador interage com o que está sendo pesquisado. As descobertas são criações do processo interativo. Esse aqui é um grande debate, né? Porque o positivismo diz realmente que você não pode interagir, né? Você tem que ser independente do estudo. Mas imagine um cara que está recebendo recursos para fazer uma pesquisa. Não? Uma pesquisa de marketing ou um produto. Será que ele não vai ficar tentado a demonstrar resultados positivos? Então, essa é uma grande discussão envolvendo o distanciamento do pesquisador com o seu objeto de estudo. Quais são o papel dos valores na investigação? No positivismo, os valores e inclinações devem ser mantidos sob controle. Busca-se a objetividade. Já no naturalismo, a subjetividade e valores são inevitáveis e desejáveis. Beleza? Então, esses são outros dois pressupostos fundamentais para a gente poder diferenciar o paradigma positivista do paradigma naturalista. E aí sim, direcionar qual vai ser o seu método de estudo. Então, aí, ó, melhores métodos para se obterem dados científicos. No positivismo, eles oferecem processos dedutivos, quer dizer, saem do geral para o específico. O foco no objetivo e no quantificável, beleza? Essa aqui é uma grande característica que vai marcar o positivismo.
O conhecimento, ele é adquirido através do quantificável, através de verificação de predições dos pesquisadores. O projeto ele é fixo e pré-estabelecido. Conhecimento de quem está fora, o pesquisador como elemento externo. As informações são quantitativas, medidas sob análise estatística, busca de generalizações e foco no produto. Tá certo? Então, para essa visão de mundo, o conhecimento ele é adquirido através do quantificável, através de medidas, de análise estatística. Beleza? Já no naturalismo, os processos são indutivos. Você parte do específico para o geral. Porém, tem ênfase em todo. O foco é no subjetivo e não no quantificável. O conhecimento vai surgir a partir das experiências dos participantes. Por isso, o projeto é flexível, ele surge naturalmente. Né? Além disso, o conhecimento de quem está de dentro, né? O pesquisador, como um elemento interno. Então, a busca de conhecimento é ligada ao contexto, com informações narrativas e análise quantitativa. Para vocês terem uma ideia, no meu TCC de graduação, eu falei sobre representações sociais do processo de asilamento de pessoas idosas. E minha coleta de dados trouxe menções positivas e menções negativas a respeito do processo de asilamento. O que você pensa do idoso ir com asilo? Então, pessoas responderam com menções positivas e com menções negativas. E eu quantifiquei isso, e continuou sendo um estudo qualitativo. E a busca da compreensão abrangente, o foco no produto e no processo. Então, o que você acha? Você acha que o conhecimento ele é buscado, ele só pode ser adquirido por meio do quantificável, por meio de análise estatística, ou pelo foco no subjetivo ligado ao contexto? Então, percebam aqui, ó. E aqui uma outra história que eu queria contar para vocês. No mestrado, teve sempre uma discussão sobre o quantitativo, o qualitativo. Então, quer dizer, havia uma desconfiança em relação à pesquisa qualitativa, porque ela não era objetiva e tudo mais. E aqui já dizia Rubem Alves, no seu livro A Filosofia da Ciência, né, que o rigor das ciências da natureza, né, não se deve em absoluto a que elas sejam mais rigorosas e seus métodos mais precisos em comparação com as ciências humanas. Não é nada disso. O rigor de uma ciência é diretamente proporcional à rotina do objeto, na natureza do próprio objeto, quer dizer, na natureza desse fenômeno. Então, quer dizer, existem fenômenos que são mais estáticos mesmo, tá certo? E existem fenômenos que têm uma rotina diferente. Quer dizer, quer um exemplo mais palpável? Vamos lá, tá? Vamos falar aqui de rotina. Então, olha lá. Ó. Que tipo de paradigma você escolheria para responder essas questões? Então, a questão é, quais são os motivos de recusa familiar para a doação de órgãos? Então, quer dizer, no meu hospital, no hospital que eu trabalho, existem casos de família que recusa a doação de órgãos? Sim. Quais são esses motivos? O motivo do meu hospital é diferente do hospital X, do hospital B, do hospital de Vitória, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Tá certo? Esse tipo de resposta para esse problema, nós alcançaríamos por meio de métodos estatísticos, quantificáveis, ou por métodos subjetivos, qualitativos, relacionados ao contexto? Vou deixar a resposta para você pensar. Agora, qual é a incidência e os fatores preditivos para mortalidade e tempo de internação dos pacientes admitidos numa UTI cirúrgica? Então, quer dizer, será que a mortalidade aumenta ou diminui com o tempo de internação? E os fatores preditivos? Idade, asa, né? O risco cirúrgico, eles vão influenciar na mortalidade dos pacientes? Esse tipo de resposta para esse problema a gente daria através do contexto subjetivo
ou de uma avaliação quantitativa por métodos estatísticos. Percebe, pessoal? Se eu tenho uma inclinação, uma visão de mundo voltada para o positivismo, e aí sim o meu método vai estar inclinado para o quantitativo. Agora, se o meu paradigma está voltado para o subjetivo, aí sim o meu método vai estar voltado para o qualitativo. Percebam então que eu não posso responder que tipo de método é melhor para o meu TCC sem antes saber qual é o meu problema e como o meu problema pode ser respondido, tá certo? Por isso que os paradigmas são importantíssimos. Qual é a visão de mundo que melhor responde àquela pergunta? Então, no livro do Creswell, por exemplo, ele diz que a discussão não é mais se o método quantitativo é melhor que o qualitativo. Né? Já existe, então, a junção dos métodos, chamado método misto, né? que podem, então, juntar os dois, o quantitativo e o qualitativo. Nós chamamos de quali-quant. Beleza, galera? Então, essa discussão, se um é melhor que o outro, já está ultrapassada. Como vocês puderam ver, existem questões de pesquisa que podem ser respondidas pelo método, pelo paradigma do positivismo, que te leva a um método quantitativo, ou problemas que te levam a ser respondidos pelo paradigma, pela visão de mundo naturalista, que consequentemente vai te levar para o método qualitativo. Que tipo de paradigma você escolheria para responder o seu problema de pesquisa? O paradigma positivista, que enxerga a natureza como fixa e o modo de produzir conhecimento através da análise estatística, ou o paradigma naturalista, que enxerga o mundo através do contexto e da subjetividade daquele contexto, utilizando, então, a visão de cada participante dentro daquele contexto, então, para chegar ao conhecimento. Né? Qual é o tipo de paradigma que você utilizaria para responder o seu problema de pesquisa? Beleza? Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e compartilhar o vídeo com os amigos. E se você não gostou, que compartilhe com os inimigos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!